Audiobook, Evidências da Minha Fé, uma história de fé e amor a Deus. Um testemunho de fé, obediência, perseverança, sabedoria e confiança no Deus do impossível, que vai impactar a sua vida. Evidências da Minha Fé. Irmã Normânia Câmara de Araújo, que a sua vida seja impactada e sua fé fortalecida através do testemunho narrado desta obra. Com carinho, Jesus te ama, e eu também. Capítulo 6. A porta que Deus abre ninguém fecha. Adquiri um apartamento pelo BNH, Banco Nacional de Habilitação. Foi-me entregue as chaves, e no mesmo momento que tinha recebido essa bênção, meu esposo havia sido dispensado do emprego, as dívidas ainda não sanadas e entraram outras. Comecei então uma batalha em oração, pedi aos irmãos e aos amigos que me ajudassem a conseguir uma porta de emprego para meu esposo. Uma colega de trabalho me disse para escrever uma carta a um deputado amigo de sua família e graças a Deus, ele atendeu a minha carta e mandou que meu esposo fosse lá pegar uma carta com ele e levar a Light, Companhia de Energia Elétrica do Estado do Rio de Janeiro. Mandaram-no para o teste profissional, ele passou no teste e foi encaminhado ao departamento médico para o exame de admissão. Feito a abriografia, acusou uma mancha no pulmão direito, e ele sempre se queixava de febre às tardes. Mas se foi a esperança do emprego, pensei, mas Deus não dorme, e, para minha surpresa, a empresa o mandou para o hospital de tisiologia, para realizar o tratamento necessário. Quem pode dizer que não houve intervenção divina nessa hora? Primeiro, a empresa só admitia pessoas até 35 anos, e meu esposo já estava com 38. Depois o exame admissional acusou tuberculose. O normal seria que a empresa o dispensasse, e ele fosse procurar ajuda médica no antigo INPS, mas não, a empresa custeou o tratamento todo. Passados 6 meses de tratamento, ele recebeu alta, e, para confirmar a bênção de Deus, sua vaga estava lá à sua espera. Meu esposo trabalhou nessa empresa por 18 anos até se aposentar, confirmando assim que a porta que Deus abre ninguém fecha. Capítulo 7. Deus e sua providência. A nossa situação financeira estava bem descontrolada, com várias prestações do apartamento e do condomínio atrasadas. Fui à sede pedir à síndica que aguardasse mais um pouco, contei-lhe o problema pelo qual estávamos passando, mas com esperança de saldar todas as dívidas assim que tudo estivesse em seu lugar. No outro dia, comentava com meu filho que a síndica havia colocado na portaria o nome de uma vizinha amiga junto com os meses que ela estava devendo o condomínio, e que estava com muita pena, pois todos sabiam que o marido dela era alcoólatra, e não assumia as obrigações de esposo, e esta senhora estava sofrendo muito, e que, mesmo assim, a síndica, que eu pensei ser uma pessoa que amasse seu semelhante, não pensou na situação dela, e a fez passar por essa vergonha. Foi quando o meu filho me disse: "Zol dela, seu nome também está lá." Naquele momento, o velho homem se manifestou e entrou em mim um ódio daquela mulher por expor a minha situação daquela maneira, apesar de eu ter ido até lá conversar com ela e fazer a promessa de pagamento. Ela não levou isso em consideração. Então, o ódio tomou conta de mim a ponto de querer matá-la. Entrei então, numa batalha de carne contra o espírito, batalha essa que me atormentava noite e dia. Estava a todo momento, orando ao Senhor, suplicando que me desse forças, pois eu não queria ser uma assassina. Todas as manhãs, eu encontrava com ela no corredor do meu prédio, pois ela morava no andar acima do meu, e, pela misericórdia de Deus, naquela semana, eu não a encontrei em nenhum momento, pois já havia planejado encontrá-la, apertar seu pescoço, e a jogá-la escada abaixo. Hoje entendo que aquele tempo do seu sumiço, foi providência divina para que Deus trabalhasse no meu coração e desfizesse aquele ódio que me consumia. Na segunda-feira da outra semana, fui descendo para o trabalho com a cabeça baixa, quando escutei: "Bom dia, Dona Normânia", e, na hora, para minha surpresa, eu respondi: "Bom dia, Dona Renan." O que eu senti naquele momento não sei explicar, era como se nada tivesse acontecido, foi um sentimento de carinho, que só Deus pode explicar. Sou muito grata a Deus por esse episódio. No final daquele mês, recebi uma carta do advogado do condomínio me dando 72 horas para saldar a dívida, sob pena de meu apartamento ir a leilão. Chorei, copiosamente, de vergonha por ser uma serva de Deus, e meus filhos perceberem aquela situação.
Naquela mesma semana, recebi uma carta da cooperativa de consumo da qual participei, e que havia sido fechada, e, por meio daquela carta, Deus me concedeu a quantia exata, para saldar a dívida do condomínio. Era a parte a que eu tinha direito na cooperativa. Posso negar a graça de Deus na minha vida? Naquela época da vida, não tínhamos direitos a empréstimos, e muito menos a cartão de crédito. Havia os agiotas que, em último caso, nos socorriam. Como crente, temia muito usar esse recurso. De tão perturbada que fiquei, me perdia na rua, não sabia onde estava, me sentia tão desorientada, que resolvi ir ao psiquiatra. Fiquei um bom tempo licenciada. O pagamento da previdência não coincidia com o da empresa, e isso trouxe mais confusão na minha vida financeira. Na minha sessão, organizaram uma caixinha para o final do ano com o intuito de melhorar o nosso Natal. Não quis participar da sociedade, mas fui tentada a pegar dinheiro a juros, e essa funcionária que organizou a caixinha era uma pessoa que impunha muito respeito, pois não aceitava alguém deixar de pagar até dezembro a caixinha. Todos a temiam. Como eu estava coberta pelo benefício, recebia o valor do mesmo no próprio prédio onde trabalhava, no departamento do INPS, e, no mês de novembro, perguntei ao atendente se eu teria direito ao 13º salário. O rapaz pegou minha ficha, me olhou meio desconcertado, e disse: "Puxa, por diferença de um dia, a senhora não vai receber o 13º salário." Na mesma hora respondi: "Glória a Deus." O moço se espantou e falou: "Nunca vi ninguém mais conformada, receber um não, e dar glórias a Deus." Não sei como tive aquela reação, estava preocupada com a caixinha, e com medo da colega. Então, orei a Deus e falei com o atendente que pegaria o meu salário e pagaria a caixinha, e o resto Deus proveria. Em dezembro, fui receber o pagamento, e, quando o atendente me deu autorização de pagamento, devolvi a ele dizendo que aquele não era o meu, pois estava com um valor bem maior do que o que eu recebo. Ele confirmou minha matrícula, e me disse: "A senhora está recebendo junto com o benefício, o 13º salário." Dei outro glória a Deus. Pena que o atendente de agora, não era o mesmo do mês anterior, para poder testificar como Deus cuida dos seus.